Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. Olhando para os céus, sinto a expectativa a crescer. Você já parou para pensar em quantas vezes buscamos ajuda em momentos de desespero? Salmo 123 é um grito de alma, uma súplica que ressoa em nossos corações. Imagine-se diante de Deus, com os olhos fixos nele, esperando a sua misericórdia em meio às tribulações. O que isso significa para você? Quando as dificuldades parecem insuportáveis, é nesse momento que a verdadeira transformação espiritual acontece. É aqui que a graça e a misericórdia se revelam de forma poderosa. Você já se sentiu assim? A sensação de estar perdido, mas, ao mesmo tempo, esperançoso? O Salmo 123 nos ensina sobre o livramento divino e a confiança inabalável em Deus. Enquanto a vida nos empurra para baixo, nós podemos levantar nossos olhos e clamar, certos de que Ele está ouvindo. Cada palavra do Salmo é uma mensagem de esperança, um convite ao arrependimento sincero e à justificação. Você está preparado para essa jornada? Vamos juntos descobrir como essa passagem pode iluminar nossos dias e nos aproximar do reino de Deus. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar sua perspectiva. Temática da dependência e súplica. Sabe, eu sempre me pego pensando na profundidade da dependência que temos de Deus, especialmente em momentos de aflição. O Salmo 123 me toca de uma maneira muito especial. É como se o salmista estivesse expressando exatamente o que eu sinto quando as coisas ficam difíceis. A súplica é quase palpável, não é? Ele não apenas pede, mas clama por misericórdia, como se cada palavra fosse um grito do coração. Isso me faz refletir sobre quantas vezes eu mesmo estive ali, buscando a ajuda divina, esperando que a mão do Senhor se estendesse em meu favor. A imagem que o salmista usa é poderosa, servos olhando para as mãos de seus senhores. Isso simboliza uma espera ansiosa, uma expectativa de que a ajuda chegue. Eu consigo me imaginar nessa posição, com os olhos fixos em Deus, aguardando ansiosamente por uma resposta. Essa espera pode ser angustiante, mas ao mesmo tempo, traz um senso de esperança. É como se, mesmo na dor, houvesse uma certeza de que a misericórdia divina está a caminho. Essa relação de dependência é tão humana, tão real, que eu me sinto acolhido por ela. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis. Nesses momentos, a súplica se torna uma ferramenta poderosa. O Salmo nos ensina que não estamos sozinhos em nossas lutas, que há um Deus que ouve nossas vozes. É um convite à vulnerabilidade, à entrega total. Ao clamar, nos reconhecemos como dependentes, e essa dependência é uma forma de nos conectar de forma mais profunda com o Criador. Às vezes, é necessário que cheguemos ao fundo do poço para perceber o quanto precisamos dele. Além disso, o Salmo 123 nos lembra que essa súplica não é apenas um ato individual, mas pode ressoar em comunidade. Quando estamos juntos, clamando por misericórdia, a força da nossa oração se multiplica. Imagino a cena de um grupo de pessoas, de corações quebrantados, olhando para o alto, buscando a mesma ajuda. Essa união na súplica fortalece a fé e nos faz acreditar que a intervenção divina é mais do que uma possibilidade, é uma promessa. A dependência e a súplica, portanto, não são apenas expressões de fraqueza, mas de força. Elas nos fazem lembrar que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar consolo na certeza de que Deus está presente. Essa expectativa pela misericórdia nos transforma, nos molda e nos une. Em última análise, o que importa é saber que não estamos sozinhos e que a espera pela ajuda divina é sempre uma jornada de fé. Confronto com a soberania e a opressão é impossível não reconhecer a realidade da opressão e do desprezo que muitas vezes enfrentamos. No Salmo 123, o salmista traz à tona essa luta, refletindo a experiência de humilhação vivida pelo povo de Deus.
Eu não sei você, mas já passei por momentos em que me senti desprezado e oprimido, como se estivesse lutando contra um mar de injustiça. Isso ressoa na nossa história, não é? A opressão é uma realidade que, infelizmente, ainda persiste em muitos lugares. O salmo é um grito de socorro que ecoa em tempos de hostilidade. A necessidade de apoio se torna urgente, e o salmista nos lembra que não devemos enfrentar essas batalhas sozinhos. A soberania de Deus é um ponto central nessa discussão. Ele é o nosso refúgio, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Essa ideia de que, apesar das circunstâncias, podemos nos voltar para Deus em busca de ajuda é um alicerce da nossa fé. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a soberania divina prevalece. A opressão pode nos deixar desanimados e sem esperança, mas o Salmo nos convida a não perder a fé. A luta contínua dos fiéis em contextos de injustiça é uma luta que muitos conhecem. Eu, por exemplo, já vi amigos enfrentarem situações de discriminação e opressão, e a forma como eles se voltam para Deus é admirável. É como se a oração e a súplica se tornassem armas poderosas contra a adversidade. Essa dinâmica nos ensina que, mesmo em meio à luta, podemos encontrar forças para continuar. O salmista também nos faz refletir sobre a importância de reconhecer nossa fragilidade. Às vezes, pensamos que precisamos ser fortes o tempo todo, mas a verdade é que é na nossa fraqueza que encontramos a verdadeira força em Deus. Ele é o nosso suporte, e quando nos voltamos a Ele, começamos a ver as coisas com uma nova perspectiva. A soberania de Deus nos conforta, porque sabemos que Ele está no controle, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Por fim, o Salmo 123 é um lembrete de que a opressão não define quem somos. Somos filhos e filhas de um Deus soberano, e é isso que importa. Mesmo quando enfrentamos desprezo e hostilidade, podemos nos lembrar de que a nossa identidade está firmada em Cristo. E assim, ao nos confrontarmos com a opressão, encontramos a força para resistir, sabendo que Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Oração coletiva e comunidade de fé. A beleza da oração coletiva é algo que realmente me toca. O Salmo 123 destaca a importância da unidade entre os crentes ao clamar por auxílio divino. Quando pensamos na força que vem da coletividade, percebemos que a nossa fé não é uma jornada solitária. Ao contrário, é um caminho que trilhamos juntos, como comunidade. A oração em conjunto traz um senso de pertencimento que é essencial para a nossa caminhada espiritual. Lembro-me de momentos em que estive em grupos de oração, onde todos estavam ali, de coração aberto, buscando a mesma intervenção divina. A energia que se cria nessa atmosfera é indescritível. Cada pessoa traz sua carga, suas aflições, mas também suas esperanças. E, ao unirmos nossas vozes, criamos uma sinfonia de súplica que sobe aos céus. Essa coletividade na oração reforça a ideia de que a fé é vivida em conjunto. Não estamos sozinhos em nossas lutas, temos uns aos outros. Quando clamamos em unidade, a nossa fé se torna uma força poderosa. O Salmo 123 é um convite para que nos unamos em oração, pois a coletividade tem o poder de transformar. Muitas vezes, ao ver a fé do outro, encontramos coragem para continuar. A oração comunitária nos ajuda a enxergar as dificuldades sob uma nova luz. E, quando um membro da comunidade é fortalecido, todos nós somos. É um ciclo de encorajamento e apoio que nos faz crescer juntos. Além disso, a oração coletiva nos lembra que somos parte de algo maior. Cada súplica feita em conjunto é uma expressão da nossa esperança compartilhada. É um testemunho de que, mesmo em meio às dificuldades, temos um Deus que ouve nossas vozes. Essa conexão com o divino se torna ainda mais forte quando sabemos que estamos unidos em propósito. A fé coletiva nos impulsiona a agir e a lutar por justiça, mesmo quando o caminho parece árduo. A coletividade na súplica também nos ensina sobre empatia e compaixão. Quando oramos juntos,
temos a oportunidade de ouvir as histórias uns dos outros, de nos colocarmos no lugar do outro. Isso fortalece os laços entre nós e nos ajuda a entender que, enquanto comunidade, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. O Salmo 123 é um lembrete de que, quando clamamos por auxílio divino, fazemos isso não apenas por nós mesmos, mas por toda a nossa comunidade de fé. É um chamado à unidade, à solidariedade e ao amor em ação. Confronto com a soberania e a opressão às vezes, eu me pego pensando na realidade dura que muitos enfrentam, e como isso se reflete na nossa relação com Deus. O Salmo 123 traz à tona essa luta, mostrando que, mesmo em tempos de opressão, é possível encontrar um refúgio na nossa fé. A opressão não é apenas um conceito distante, ela se manifesta na vida das pessoas de maneiras muito reais e dolorosas. Já estive em situações em que a pressão do mundo parecia esmagar meus sonhos e esperanças, e é exatamente aí que a súplica se torna um grito desesperado por ajuda. A sensação de desprezo e humilhação é algo que muitos de nós conhecemos bem. O salmista expressa essa dor de forma tão intensa que é impossível não se identificar. Às vezes, sinto que a sociedade nos empurra para baixo, como se estivéssemos sempre lutando contra uma correnteza que tenta nos arrastar. Essa hostilidade externa, muitas vezes, se torna uma batalha interna, onde a fé e a dúvida se confrontam. É nesse cenário que a necessidade de apoio se torna vital, precisamos uns dos outros, e acima de tudo, precisamos de Deus. A soberania de Deus é um conceito que, por um lado, traz consolo, mas, por outro, pode gerar questionamentos. Como pode um Deus soberano permitir que seu povo sofra? É uma questão que já me fiz inúmeras vezes. O Salmo 123 nos lembra que, mesmo diante dessa aparente contradição, devemos continuar clamando por ajuda. O ato de buscar a intervenção divina é uma declaração de fé, um reconhecimento de que, apesar da opressão, não estamos sozinhos. É nesse espaço de vulnerabilidade que Deus pode agir, trazendo consolo e força. Na vida cotidiana, enfrento situações que me lembram desse confronto. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo em questões sociais, a opressão se manifesta de várias formas. E, em meio a tudo isso, a oração se torna um aliado poderoso. Como o salmista, eu me vejo levantando os olhos para os céus, buscando uma resposta, uma luz em meio à escuridão. Essa atitude de levantar os olhos é um ato de coragem, uma afirmação de que, mesmo em meio ao desprezo, a esperança ainda arde em meu coração. Por fim, o Salmo 123 não apenas expõe a realidade da opressão, mas também nos convida a refletir sobre a resistência. A opressão pode tentar nos silenciar, mas a oração é uma forma de resistência. Ao clamarmos a Deus, estamos afirmando que, apesar de todas as dificuldades, nossa fé é mais forte do que qualquer hostilidade que possamos enfrentar. E, assim, continuamos a lutar, a esperar e a buscar a intervenção divina, na certeza de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Oração coletiva e comunidade de fé. Quando penso na oração, não posso deixar de notar a força que ela ganha quando fazemos isso em comunidade. O Salmo 123 é um exemplo perfeito disso. A súplica coletiva é uma demonstração poderosa de unidade entre os crentes, um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Eu sempre acreditei que a fé é algo que deve ser vivido em conjunto, e quando nos reunimos para orar, criamos um espaço sagrado onde podemos compartilhar nossas dores e esperanças. A oração coletiva traz um sentido de pertencimento. Em momentos de dificuldade, é reconfortante saber que há outros ao nosso lado, levantando suas vozes em uníssono, clamando pela mesma ajuda divina. Essa experiência de compartilhar a carga é algo que eu valorizo profundamente. Já estive em reuniões de oração onde, ao ouvir as súplicas dos outros, sentia meu próprio coração se aquecer. É como se, juntos, estivéssemos formando uma corrente de fé, um laço que nos une em um propósito maior. Além disso, a coletividade na oração reforça a ideia de que somos parte de algo maior do que nós mesmos.
Quando o salmista clama por ajuda, ele não o faz apenas em nome de si mesmo, mas em nome de todo o povo de Deus. Isso me faz refletir sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. É fácil se sentir isolado em nossas lutas, mas quando nos reunimos, percebemos que somos todos parte de uma história maior, onde cada um de nós desempenha um papel vital. Em tempos de crise, a oração comunitária se torna ainda mais essencial. É nesse contexto que encontramos força e coragem para enfrentar as adversidades. Já participei de vigílias e cultos em que o clima de esperança se tornava palpável. A energia positiva gerada pela fé coletiva é algo que não se pode explicar, é um fogo que se acende e se espalha entre todos nós. E, quando um membro da comunidade se sente fortalecido, isso reverbera em todos, criando um ciclo de encorajamento. Por fim, o Salmo 123 nos lembra que a súplica não é apenas uma questão individual, mas uma prática que deve ser vivida em comunidade. Ao nos unirmos em oração, estamos não apenas buscando consolo e intervenção, mas também fortalecendo nossos laços de fé e amor. Essa coletividade nos ajuda a lembrar que, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, há sempre esperança quando estamos juntos, clamando por auxílio diante de Deus. Oração coletiva. Quando olho para o Salmo 123, percebo que ele não é apenas um clamor isolado, é uma oração que ressoa na voz de uma comunidade inteira. A ideia de que somos mais fortes juntos é algo que sempre esteve presente na minha jornada de fé. Lembro-me de momentos em que a vida parecia insuportável, e era a unidade da minha igreja que me sustentava. Cada oração coletiva, cada súplica levantada ao céu, transformava-se em um grito de esperança que ecoava em nossos corações, reforçando a noção de que não estávamos sozinhos nessa caminhada. É incrível como a oração em grupo tem o poder de unir as pessoas. Quando nos reunimos, seja em pequenos grupos ou em cultos, a energia que flui entre nós é palpável. Cada um traz suas lutas, suas histórias, e quando as colocamos diante de Deus, nos tornamos um só corpo. O Salmo 123 nos lembra que, ao elevar nossas vozes em conjunto, criamos uma força que vai além de nós mesmos. A súplica coletiva nos conecta de maneira profunda, fazendo com que cada um de nós sinta que a dor do outro é compartilhada. E não é apenas sobre pedir ajuda em tempos difíceis, é também sobre celebrar as vitórias e agradecer pelas bênçãos recebidas. Quando testemunhamos a intervenção de Deus em nossas vidas, a alegria se multiplica em nossa comunhão. Essa unidade em oração nos fortalece e nos encoraja a continuar, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. A coletividade nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer tempestade, sabendo que temos um grupo ao nosso lado, pronto para nos apoiar. Na minha experiência, vi a oração coletiva como um espaço sagrado onde a vulnerabilidade é bem-vinda. É ali que podemos abrir nosso coração sem medo de julgamento, sabendo que estamos cercados por irmãos e irmãs que entendem nossas lutas. Essa troca de experiências e sentimentos é uma demonstração clara de que a fé é uma jornada compartilhada, onde cada um tem um papel fundamental. O Salmo nos chama a lembrar que juntos somos mais do que a soma de nossas partes, somos uma comunidade de fé que busca a intervenção divina. É nesse contexto de união que a esperança se renova. Clamar por auxílio divino em conjunto transforma nosso desespero em expectativa. O Salmo 123 nos ensina que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar consolo na coletividade, sabendo que, ao olharmos para o céu juntos, somos ouvidos por um Deus que se importa com cada um de nós. Essa oração coletiva é um testemunho poderoso de que, em comunidade, enfrentamos as adversidades com fé e coragem. #hashtag comunidade de fé. A ideia de uma comunidade de fé é algo que sempre me tocou profundamente. Ao longo dos anos, percebi que a fé não é um ato solitário, mas uma vivência compartilhada. O Salmo 123 destaca essa realidade, lembrando que, em momentos de aflição, não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. É como se o salmista nos convidasse a unir nossas vozes e corações em busca de um mesmo propósito, a misericórdia divina. Esse chamado à coletividade é essencial,
pois a fé se torna mais vibrante e significativa quando vivida em comunhão. A comunidade de fé é um espaço onde podemos encontrar apoio e encorajamento. Lembro de várias situações em que irmãos e irmãs ao meu redor foram fundamentais para me ajudar a atravessar períodos difíceis. A sensação de que há pessoas que se importam, que estão dispostas a ouvir e a orar por mim, traz um alívio imenso. O Salmo 123 nos ensina que essa rede de suporte é vital, somos chamados a cuidar uns dos outros, a nos fortalecer em oração e a nos lembrar que, juntos, somos a extensão do amor de Deus. Além disso, a comunidade nos proporciona um ambiente de aprendizado e crescimento. Compartilhar nossas experiências de fé, as dificuldades e as vitórias, nos ajuda a entender melhor a presença de Deus em nossas vidas. Cada testemunho é uma peça do quebra-cabeça que, quando montado, revela a grandeza de sua obra entre nós. O Salmo 123 nos encoraja a ver a oração coletiva não apenas como um pedido de ajuda, mas como uma oportunidade de edificação mútua, onde cada um contribui para o fortalecimento da fé do outro. Outro aspecto importante da comunidade de fé é a responsabilidade que temos uns pelos outros. Quando estamos unidos em oração, nos tornamos guardiães das esperanças e lutas de nossos irmãos. Essa conexão vai além das palavras, é um compromisso de estar presente, de apoiar e de interceder. O Salmo 123 nos lembra que somos parte de algo maior, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa história. É uma dança de amor e responsabilidade que nos impulsiona a agir em prol do bem-estar do próximo. Por fim, é nessa comunidade que encontramos um reflexo do próprio Deus. A unidade entre os crentes é uma manifestação do amor divino, que nos chama a viver em harmonia e solidariedade. O Salmo 123 nos inspira a buscar não apenas a ajuda de Deus, mas também a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Ao orarmos juntos, somos lembrados de que a fé é um caminho compartilhado, onde cada passo dado em conjunto nos aproxima ainda mais do coração do Pai. E aí, meu amigo? Que jornada incrível nós tivemos hoje, não é mesmo? O Salmo 123 nos ensina a olhar para o Senhor, a confiar na sua misericórdia e a buscar ajuda em tempos de dificuldade. Você já parou para pensar em como é poderoso se entregar a essa confiança plena? Quando clamamos ao Senhor, sabemos que Ele nos ouve, que Ele está atento ao nosso clamor. E a pergunta que fica é: como você tem se posicionado diante da sua vida? Tem confiado em Deus mesmo nas adversidades? Este salmo nos lembra que, assim como os servos olham para as mãos de seus senhores, devemos olhar para o nosso Deus, esperando por sua graça e livramento. Pense nisso. O que você pode entregar a Ele hoje? Quais são as suas tempestades que precisam da paz que só Jesus pode trazer? Não se esqueça, Ele é a nossa esperança. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. Como este salmo impactou sua vida? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e fé. Vamos juntos buscar o avivamento espiritual e viver a plenitude do reino de Deus.